Meu nome não importa, parceiro. O que importa é que eu vivi anos dentro do Comando Vermelho, e tudo o que você acha que sabe sobre nós é a primeira mentira que eles querem que você acredite. Eu não era um soldadinho qualquer, um vapor de esquina. Fui um dos frentes da Rocinha por quase uma década, um cara que sentava na mesa para decidir quem vivia e quem morria. Eu vi o dinheiro entrar, vi as armas chegarem, vi o poder se mover de mão em mão, e o que eu descobri é que o dono do jogo não tá no morro, não usa fuzil no peito nem anda de chinelo. O dono do jogo usa terno, tem gabinete com ar-condicionado e a caneta dele mata mais gente que qualquer AK-47. Eu tô gravando isso porque meu nome tá numa lista. Não na lista da polícia, nem na dos milicianos. A minha cabeça foi encomendada por gente muito mais poderosa. Eles sabem o que eu sei, e por isso não vão descansar até me apagar. Então escuta com atenção. Essa é a história que eles nunca quiseram que você ouvisse. Agora eu tô aqui, enfiado num buraco que eu nem sei dizer onde fica. Algum prédio abandonado na zona norte, acho. O cheiro é de mofo, de concreto úmido e de medo. O meu medo. Faz 3 dias que eu não vejo a luz do sol de verdade, só essa fresta de luz suja que entra por uma telha quebrada. A única coisa que eu tenho é essa bateria de celular que tá morrendo e a certeza de que eles estão vindo. Cada sirene que eu ouço lá longe faz meu coração disparar na garganta. Cada cachorro que late na rua me faz pensar que é o fim. Eu fico repassando na cabeça como eles me achariam aqui. Quem eu deixei vivo que poderia me entregar? A paranoia é um bicho que te come por dentro, mano. Ela te deixa surdo e cego pra tudo menos pro perigo. E o perigo, eu sinto ele no ar, na temperatura que cai, no silêncio que fica pesado demais entre um barulho e outro. Eu tô gravando porque a minha voz é a única arma que me restou. E se eu vou cair, eu não vou cair calado. A grande mentira que eles te contam todo dia no jornal é que existe uma guerra do bem contra o mal. A polícia honesta contra o traficante bandido. É tudo teatro, parceiro. Uma peça muito bem ensaiada pra plateia aplaudir. Você acha mesmo que um moleque de 18 anos com um fuzil na mão controla um negócio que movimenta bilhões? A gente era só a vitrine. A fachada violenta e feia que eles precisam para justificar a própria corrupção. A guerra do tráfico é o melhor negócio que já inventaram pro Rio de Janeiro. Ela justifica contrato de segurança sem licitação, compra de blindado superfaturado, operação policial que na verdade é só para limpar o terreno para um concorrente que pagou mais. A gente no morro era a desculpa perfeita. Enquanto a câmera filma o tiroteio na favela, o dinheiro de verdade está sendo lavado em restaurante de luxo, em construtora, em campanha política. A gente era o monstro necessário para que os verdadeiros monstros pudessem posar de heróis. Eu lembro de uma vez, uns anos atrás, fui chamado para uma reunião, mas não era no alto do morro, na laje de alguém. Era numa cobertura na Vieira Solto. Eu, acostumado com beco e viela, entrei naquele elevador que parecia uma nave espacial, todo espelhado. O porteiro nem olhou na minha cara, só indicou o caminho, como se fosse normal um cara como eu subir ali. Lá em cima, o nosso patrão, o chefão da facção, estava pequeno, encolhido num sofá de couro branco que valia mais que a minha vida. E na frente dele, de costas para a vista incrível da praia, estava o homem, um desembargador. Eu não sabia o nome dele na época, mas a cara eu nunca esqueci. Ele não falava de arma, de droga. Ele falava de licitações, de votos, de como uma pacificação em certa área ia valorizar os imóveis que a empresa de um amigo dele tinha comprado. Ele falava, e o meu chefe, o cara que mandava matar e morrer, só balançava a cabeça. Naquele dia eu entendi. A gente não era dono de nada, a gente era funcionário. E essa memória me persegue aqui, nesse buraco escuro. Porque foi ali que a minha sentença de morte começou a ser escrita. E eu nem sabia. Eu comecei a conectar os pontos. As armas que chegavam com número de série raspado, mas que a gente sabia que vinham de depósito da polícia. A informação que vazava na hora certa, sempre antes de uma operação grande, dando tempo só pra gente tirar o grosso do caminho, deixando pra trás só os moleques, a bucha de canhão pra sair na foto do jornal. Eu comecei a ver o padrão. A guerra não era pra acabar com o tráfico, era pra controlar o fluxo, pra manter o preço lá em cima, pra eliminar quem não estava pagando a propina certa. A gente era peão num tabuleiro de xadrez gigantesco, e quem movia as peças estava tomando uísque importado e rindo da nossa cara, rindo de cada corpo que caía no asfalto, de cada mãe que chorava. E o pior, parceiro, é que eu fazia parte disso. Eu mandei muito moleque bom pra morte, achando que era pela causa, pela família. Que família?
A única família que importava era a deles. Eles tiraram a minha. Levaram a minha mulher e a minha filha. Não foi a polícia, não foi milícia, não foi facção rival, foi um recado. Um recado limpo, silencioso e cruel. Chegaram na minha casa, no lugar que eu achava que era seguro, e simplesmente apagaram elas. Fizeram parecer um assalto que deu errado. A perícia foi comprada. O delegado arquivou o caso em uma semana. Mas eu sei. Eles fizeram isso para me calar, para me mostrar quem realmente manda. Acharam que o medo ia me quebrar, me transformar num animal acuado esperando o abate. E por um tempo, funcionou. A dor é uma coisa que te afoga, que tira o ar, que te faz querer morrer junto. Mas depois do luto, parceiro, vem outra coisa. Vem o ódio. Um ódio frio, calculado. Quando você não tem mais nada a perder, você se torna a pessoa mais perigosa do mundo. Eles não me deixaram escolha. Eles me transformaram na arma que vai destruir eles. Eu tenho os nomes, as datas, as contas bancárias. E antes que eles me achem, o mundo vai saber. O sistema deles é quase perfeito, tá ligado? É uma engrenagem que se alimenta de sangue. Funciona assim. Um político precisa de dinheiro para campanha e de uma imagem de linha dura. Ele faz um acordo com um comandante de batalhão corrupto. O comandante, por sua vez, negocia com um dos frentes da facção. A ordem é esquentar uma área. Começa uma guerra com uma facção rival, ou até dentro da mesma facção, por um ponto de venda insignificante. A mídia corre para lá, filma o terror, os moradores presos em casa. O político aparece na TV, prometendo ordem e segurança. O comandante ganha verba de emergência para operações, e uma parte desse dinheiro some no caminho. A facção que colaborou recebe um carregamento novo de armas, entregue pelos próprios policiais corruptos, e a garantia de que suas rotas principais não serão tocadas. Todo mundo ganha. O político se elege, o comandante é promovido, a facção se fortalece, e quem perde? O morador, o policial honesto que morre sem saber por quê, e o vapor que leva um tiro na cara achando que está defendendo a comunidade. É um ciclo de morte que gera lucro para quem tá no topo. Espera, que barulho é esse? Merda, eu ouvi alguma coisa. Um ruído metálico, lá de fora, no andar de baixo. Pode ser só um rato, um pedaço de entulho caindo, mas não pareceu. Pareceu um passo cuidadoso, de quem não quer ser ouvido. A bateria do celular tá em 7%. Eu preciso continuar falando, rápido. Eles não podem me calar agora, não depois de tudo. O suor tá escorrendo pelo meu rosto, gelado. Meu instinto, o mesmo instinto que me manteve vivo por tantos anos no meio do tiroteio, tá gritando agora. Ele tá dizendo, eles estão aqui. Eles me acharam. Não sei como, não sei quem, mas eles estão perto. Eu consigo sentir o cheiro deles, a presença. É o fim da linha, parceiro, mas eles não vão ter o meu silêncio. Eles podem ter a minha vida, mas a minha voz vai viver. Escuta, escuta com atenção o que eu vou te dizer agora. Meu nome não importa, parceiro. O que importa é que eu vivi anos dentro do Comando Vermelho, e tudo o que você acha que sabe sobre nós é a primeira mentira que eles querem que você acredite. Eu não era um soldadinho qualquer, um vapor de esquina. Fui um dos frentes da Rocinha por quase uma década, um cara que sentava na mesa para decidir quem vivia e quem morria. Eu vi o dinheiro entrar, vi as armas chegarem, vi o poder se mover de mão em mão. E o que eu descobri é que o dono do jogo não tá no morro, não usa fuzil no peito nem anda de chinelo. O dono do jogo usa terno, tem gabinete com ar-condicionado e a caneta dele mata mais gente que qualquer AK-47. Eu tô gravando isso porque meu nome tá numa lista. Não na lista da polícia, nem na dos milicianos. A minha cabeça foi encomendada por gente muito mais poderosa. Eles sabem o que eu sei, e por isso não vão descansar até me apagar. Então escuta com atenção. Essa é a história que eles nunca quiseram que você ouvisse. Agora eu tô aqui, enfiado num buraco que eu nem sei dizer onde fica. Algum prédio abandonado na zona norte, acho. O cheiro é de mofo, de concreto úmido e de medo. O meu medo. Faz 3 dias que eu não vejo a luz do sol de verdade, só essa fresta de luz suja que entra por uma telha quebrada. A única coisa que eu tenho é essa bateria de celular que tá morrendo e a certeza de que eles estão vindo. Cada sirene que eu ouço lá longe faz meu coração disparar na garganta. Cada cachorro que late na rua me faz pensar que é o fim. Eu fico repassando na cabeça, como eles me achariam aqui? Quem eu deixei vivo que poderia me entregar? A paranoia é um bicho que te come por dentro, mano. Ela te deixa surdo e cego pra tudo menos pro perigo.
E o perigo, eu sinto ele no ar, na temperatura que cai, no silêncio que fica pesado demais entre um barulho e outro. Eu tô gravando porque a minha voz é a única arma que me restou. E se eu vou cair, eu não vou cair calado. A grande mentira que eles te contam todo dia no jornal é que existe uma guerra. Uma guerra do bem contra o mal. A polícia honesta contra o traficante bandido. É tudo teatro, parceiro. Uma peça muito bem ensaiada para a plateia aplaudir. Você acha mesmo que um moleque de 18 anos com um fuzil na mão controla um negócio que movimenta bilhões? A gente era só a vitrine. A fachada violenta e feia que eles precisam para justificar a própria corrupção. A guerra do tráfico é o melhor negócio que já inventaram para o Rio de Janeiro. Ela justifica contrato de segurança sem licitação, compra de blindado superfaturado, operação policial que na verdade é só para limpar o terreno para um concorrente que pagou mais. A gente no morro era a desculpa perfeita. Enquanto a câmera filma o tiroteio na favela, o dinheiro de verdade está sendo lavado em restaurante de luxo, em construtora, em campanha política. A gente era o monstro necessário para que os verdadeiros monstros pudessem posar de heróis. Eu lembro de uma vez, uns anos atrás, fui chamado para uma reunião, mas não era no alto do morro, na laje de alguém, era numa cobertura na Vieira Solto. Eu, acostumado com beco e viela, entrei naquele elevador que parecia uma nave espacial, todo espelhado. O porteiro nem olhou na minha cara, só indicou o caminho, como se fosse normal um cara como eu subir ali. Lá em cima, o nosso patrão, o chefão da facção, estava pequeno, encolhido num sofá de couro branco que valia mais que a minha vida. E na frente dele, de costas para a vista incrível da praia, estava o homem, um desembargador. Eu não sabia o nome dele na época, mas a cara eu nunca esqueci. Ele não falava de arma, de droga. Ele falava de licitações, de votos, de como uma pacificação em certa área ia valorizar os imóveis que a empresa de um amigo dele tinha comprado. Ele falava, e o meu chefe, o cara que mandava matar e morrer, só balançava a cabeça. Naquele dia eu entendi, a gente não era dono de nada, a gente era funcionário, e essa memória me persegue aqui, nesse buraco escuro, porque foi ali que a minha sentença de morte começou a ser escrita, e eu nem sabia. Eu comecei a conectar os pontos. As armas que chegavam com número de série raspado, mas que a gente sabia que vinham de depósito da polícia. A informação que vazava na hora certa, sempre antes de uma operação grande, dando tempo só pra gente tirar o grosso do caminho, deixando pra trás só os moleques, a bucha de canhão pra sair na foto do jornal. Eu comecei a ver o padrão. A guerra não era pra acabar com o tráfico, era pra controlar o fluxo, pra manter o preço lá em cima, pra eliminar quem não tava pagando a propina certa. A gente era peão num tabuleiro de xadrez gigantesco, e quem movia as peças estava tomando uísque importado e rindo da nossa cara, rindo de cada corpo que caía no asfalto, de cada mãe que chorava. E o pior, parceiro, é que eu fazia parte disso. Eu mandei muito moleque bom pra morte, achando que era pela causa, pela família. Que família? A única família que importava era a deles. Eles tiraram a minha, levaram a minha mulher e a minha filha. Não foi a polícia, não foi milícia, não foi facção rival. Foi um recado limpo, silencioso e cruel. Chegaram na minha casa, no lugar que eu achava que era seguro, e simplesmente apagaram elas. Fizeram parecer um assalto que deu errado. A perícia foi comprada, o delegado arquivou o caso em uma semana. Mas eu sei, eles fizeram isso para me calar, para me mostrar quem realmente manda. Acharam que o medo ia me quebrar, me transformar num animal acuado esperando o abate. E por um tempo, funcionou. A dor é uma coisa que te afoga, que tira o ar, que te faz querer morrer junto. Mas depois do luto, parceiro, vem outra coisa. Vem o ódio. Um ódio frio, calculado. Quando você não tem mais nada a perder, você se torna a pessoa mais perigosa do mundo. Eles não me deixaram escolha. Eles me transformaram na arma que vai destruir eles. Eu tenho os nomes, as datas, as contas bancárias, e antes que eles me achem, o mundo vai saber. O sistema deles é quase perfeito, tá ligado? É uma engrenagem que se alimenta de sangue. Funciona assim. Um político precisa de dinheiro para campanha e de uma imagem de linha dura. Ele faz um acordo com um comandante de batalhão corrupto. O comandante, por sua vez, negocia com um dos frentes da facção. A ordem é esquentar uma área. Começa uma guerra com uma facção rival, ou até dentro da mesma facção, por um ponto de venda insignificante. A mídia corre para lá, filma o terror, os moradores presos em casa. O político aparece na TV, prometendo ordem e segurança. O comandante ganha verba de emergência para operações.
e uma parte desse dinheiro some no caminho. A facção que colaborou recebe um carregamento novo de armas, entregue pelos próprios policiais corruptos, e a garantia de que suas rotas principais não serão tocadas. Todo mundo ganha. O político se elege, o comandante é promovido, a facção se fortalece, e quem perde? O morador, o policial honesto que morre sem saber por quê, e o vapor que leva um tiro na cara achando que está defendendo a comunidade. É um ciclo de morte que gera lucro para quem tá no topo. Espera, que barulho é esse? Merda, eu ouvi alguma coisa, um ruído metálico, lá de fora, no andar de baixo. Pode ser só um rato, um pedaço de entulho caindo, mas não pareceu. Pareceu um passo cuidadoso, de quem não quer ser ouvido. A bateria do celular tá em 7%. Eu preciso continuar falando, rápido. Eles não podem me calar agora, não depois de tudo. O suor tá escorrendo pelo meu rosto, gelado. Meu instinto, o mesmo instinto que me manteve vivo por tantos anos no meio do tiroteio, tá gritando agora. Ele tá dizendo, eles estão aqui. Eles me acharam. Não sei como, não sei quem, mas eles estão perto. Eu consigo sentir o cheiro deles, a presença. É o fim da linha, parceiro. Mas eles não vão ter o meu silêncio. Eles podem ter a minha vida, mas a minha voz vai viver. Escuta com atenção o que eu vou te dizer agora. O silêncio voltou, mas é um silêncio diferente agora. Um silêncio que pesa, que tem gente dentro. Esse silêncio me leva de volta para casa. Não a casa que eu tinha com a minha família, mas a primeira. O barraco de madeira onde eu cresci. Lá, o silêncio também era um aviso. Ele vinha sempre antes da chuva forte que inundava tudo, ou antes do som seco do primeiro tiro rasgando a noite. Eu cresci num lugar onde o estado não chegava. O asfalto não subia o morro, a água encanada era um luxo, a luz era gambiarra. A única presença constante do governo era o helicóptero da polícia, o caveirão, que aparecia para furar a caixa d'água da laje ou para matar alguém que eles diziam ser bandido. A gente aprendia desde cedo que existiam dois mundos, o deles, lá embaixo, e o nosso, e no nosso mundo, a lei era outra. A lei era a da sobrevivência, e a única mão que se estendia para te ajudar não era a do governo, era a do movimento. Ninguém vira bandido porque acorda um dia e decide ser mal, parceiro, isso é história para boi dormir. Você vira bandido porque a fome dói, porque ver sua mãe chorando por não ter o que botar na panela te rasga por dentro. Você vira bandido porque quer um tênis de marca que nunca poderia comprar, não por vaidade, mas por um mínimo de dignidade, para não ser um moleque zoado da escola. O primeiro contato é sutil. É um cara mais velho te dando um trocado para você ficar de olho na esquina, para avisar se a polícia tá subindo. De repente você tem dinheiro no bolso. Você compra um pão, um refrigerante e se sente um homem. Você vê os caras do movimento com cordão de ouro, moto do ano, as meninas mais bonitas em volta. Eles não parecem monstros. Eles parecem vencedores. Eles são a prova de que existe uma saída daquela miséria, e essa saída não passa por estudar e conseguir um emprego que paga salário mínimo. A facção te oferece uma ilusão poderosa, a de pertencimento, de ser alguém. O cara que me ensinou a ler o jogo se chamava Neguinho. Ele não era o mais forte, nem o que mais gritava. Ele era quieto, observador, e tinha um brilho no olho de quem entendia o mundo de um jeito diferente. Ele me viu um dia, com uns 12 anos, tentando carregar um botijão de gás morro acima para minha mãe. Eu caí, o botijão rolou, e eu só sentei no chão e chorei de raiva. Ele veio, pegou o botijão como se fosse uma pluma, levou até a porta da minha casa e disse: "Chorar não enche barriga, moleque. Força sem cabeça não vale nada." A partir daquele dia, ele virou meu mentor. Ele não me deu uma arma, ele me deu livros. Livros sobre história, sobre estratégia de guerra. Ele me ensinava a pensar. A gente não tá aqui só para vender droga, ele dizia. A gente tá aqui porque o sistema abandonou esse povo. Nós somos o Estado que eles não querem que exista. Ele me vendeu um sonho, uma ideologia. E eu, um moleque carente de tudo, comprei cada palavra. Meu sonho era ser jogador de futebol. Clichê eu sei, mas qual moleque do morro não sonha com isso? E eu era bom mano, bom de verdade. Driblava qualquer um naqueles campos de terra batida. Um dia, um olheiro de um time grande apareceu na comunidade, fazendo uma peneira. Eu joguei a partida da minha vida. Fiz gol, dei passe, corri como se não houvesse amanhã. No final, o cara me chamou de lado, disse que eu tinha talento, mas, sempre tem um mas, né? Mas eu não tinha chuteira, não tinha dinheiro para pagar a passagem para ir treinar em Xerém todo dia,
Não tinha um pai para assinar os papéis. Ele me deu um tapinha nas costas e disse boa sorte. Naquele dia, enquanto eu descia o morro, eu senti uma porta de ferro se fechando na minha cara. O mundo do asfalto, o mundo certo, tinha me dito não. E lá em cima, no meu mundo, Neguinho me esperava com um sorriso que parecia dizer: eu não te falei. Esse mundo aí não é pra gente. O nosso lugar é aqui. A primeira vez que eu segurei um fuzil de verdade, eu tinha uns 16 anos. Eu lembro do peso, da frieza do metal na minha mão. Não parecia em nada com as armas de brinquedo que a gente usava para brincar de polícia e ladrão. Tinha um cheiro de óleo, um cheiro de morte. Foi numa noite que a facção rival tentou invadir. Neguinho me botou numa laje, com um radinho e o AK-47. Ele só disse: você sabe o que fazer. Proteja a sua casa. Meu coração parecia que ia sair pela boca. O tiroteio comendo solto lá embaixo, o som das balas traçantes cortando o escuro. Eu não via rosto, só vulto, e eu atirei. Fechei os olhos e puxei o gatilho, despejando o pente na direção das sombras. Quando o silêncio voltou, eu estava tremendo, encharcado de suor. Eu não senti poder, não senti orgulho. Eu senti um vazio, um buraco se abrindo no meu peito. Naquela noite, o menino que sonhava em ser jogador de futebol morreu, e no lugar dele nasceu um soldado. Um soldado da guerra que eu nem entendia, mas que agora era a minha única realidade. Tem alguém subindo a escada. Eu ouço os passos, lentos, calculados. Não é um viciado procurando lugar para usar droga. É um caçador. E a presa sou eu. A bateria tá em 4%. Pensando agora olhando para trás eu vejo a teia. Neguinho, com toda a inteligência dele, também era só uma peça. Ele acreditava de verdade naquela história de revolução, de ser o estado do morro. Mas ele também era um fantoche, manipulado por gente muito acima dele. Ele foi a ferramenta perfeita para me moldar, para me transformar no soldado leal que eles precisavam. Ele me deu um propósito, uma causa, para que eu matasse e morresse sem fazer as perguntas certas. A maior arma deles não é o fuzil, parceiro, é a mentira. A mentira que eles contam pra gente, no morro, de que a nossa guerra é por liberdade, e a mentira que eles contam pra você, no asfalto, de que a guerra deles é por segurança. É tudo pelo mesmo motivo: dinheiro e poder. Os passos pararam, estão na porta. Eu consigo ouvir a respiração do outro lado. E você, o que faria no meu lugar? Se essa história mexeu com você, compartilha. Não deixa essa verdade morrer aqui. A respiração parou, a porta não se moveu. Por 1 minuto, 2 minutos, que pareceram uma vida inteira, o único som foi o meu próprio sangue martelando nos meus ouvidos. Depois, ouvi passos se afastando, arrastados, e uma tosse seca de velho. Era só um morador de rua, talvez, procurando um canto para dormir. O alívio que me atingiu foi como um soco no estômago, me deixou sem ar. Mas a tensão não foi embora. Ela só mudou de forma. Esse medo cru, essa certeza de que a morte tá do outro lado da porta, me levou de volta para uma das salas improvisadas no alto do morro, onde eu estava do outro lado, onde eu era o juiz. A gente chamava de tribunal, para dar um ar de legitimidade, de ordem. Mas era só um abatedouro. E ali eu aprendi a primeira lição sobre o poder de verdade. Ele não vem do cano do fuzil, mas da caneta que assina a sentença. E as sentenças que a gente dava, no fim, não eram nossas. A gente só executava as ordens que vinham de muito, muito mais alto. Eu lembro de um moleque. Não devia ter nem 18 anos. O nome dele era Léo. Tinha sido pego conversando com um policial do bairro. A acusação era de Shinov, de cagueta. O menino se borrava de medo, jurava que o policial era tio da namorada dele, que não falou nada demais. Ele chorava, olhava para mim, implorando com os olhos. E eu, sentado numa cadeira de plástico, com um G3 atravessado no peito, sentia o peso do mundo nas minhas costas. Ao meu lado, os outros frentes queriam sangue. Precisavam dar o exemplo. A paranoia dentro da facção é uma doença, mano. Qualquer um pode ser um traidor. Para sobreviver, você tem que ser mais duro que os outros. Eu olhei pro Léo, vi meu próprio reflexo de anos atrás, um garoto assustado num mundo que não dava escolhas. Mas eu não podia vacilar. A ordem que tinha chegado de cima era clara: tolerância zero com vazamento. Não importava se era verdade ou não. O sistema precisava de um corpo para acalmar os ânimos, e eu dei a ordem. Aquele sim saiu da minha boca como veneno. Naquele dia, eu não matei só o Léo. Eu matei uma parte de mim.
E só muito tempo depois eu fui entender que a morte dele não serviu para proteger a facção, mas para proteger um esquema de propina que um dos nossos patrões tinha com o comandante do batalhão da área. O Léo morreu para que o dinheiro continuasse fluindo. A paranoia se tornou a nossa rotina. Você começava a desconfiar da sua própria sombra. E foi essa paranoia que matou o Neguinho, o cara que me ensinou tudo. Ele começou a questionar as coisas. Por que a gente estava comprando briga numa área que não dava lucro? Por que um carregamento de fuzil novo, que a gente sabia ter vindo de um desvio do exército, foi apreendido pela polícia numa batida que parecia ter sido marcada com hora e local? Ele começou a fazer as perguntas que eu só tive coragem de fazer bem mais tarde, e o sistema não gosta de perguntas. Primeiro, isolaram ele. Tiraram os soldados de confiança de perto dele, botaram gente nova, que não devia lealdade a ele. Depois, começaram os boatos. Que o Neguinho estava negociando com os rivais, que estava cansado da vida, que queria pular fora. Eles minaram a base dele, envenenaram a reputação do cara que era uma lenda no morro. Eu via tudo aquilo acontecer e não entendia. Eu cheguei a discutir com ele, a pedir para ele baixar a bola. Você tá vendo coisa onde não tem irmão, eu dizia. E ele só me olhava com uma tristeza no fundo do olho e falava: a pior prisão, meu garoto, é a que a gente não consegue ver as grades. A morte dele veio numa terça-feira chuvosa. A história oficial foi que ele caiu numa emboscada da milícia quando foi visitar a mãe em outra comunidade. Mas não batia. O caminho que ele fez era considerado seguro, arrumado com o batalhão local. O carro dele não tinha uma marca de tiro de confronto, só de execução. Tiros precisos, de perto. E o mais estranho, os dois seguranças que estavam com ele, que eram da nova leva, sumiram. Ninguém nunca mais viu. A facção decretou o luto, mandou fechar o comércio, teve até fogos em homenagem, mas era tudo teatro. Eu senti no ar o alívio disfarçado de tristeza na cara de alguns dos nossos chefes. Neguinho não foi morto por inimigos. Ele foi entregue. Foi o pagamento de alguma dívida, a queima de um arquivo. Ele sabia demais, pensava demais. E naquele sistema, pensar é um crime com pena de morte. Foi no enterro dele, vendo a hipocrisia de todo mundo ali, que a semente da dúvida que ele plantou em mim começou a germinar e virar uma certeza assustadora. A gente estava lutando e morrendo na guerra errada, pelos motivos errados. Com a morte dele, eu subi. Ocupei o lugar dele, e com o poder, veio o acesso aos cadernos, às planilhas, aos contatos. Eu achei que ia encontrar um império do tráfico, mas o que eu descobri era muito maior e mais podre. A droga era só a fachada, a ponta do iceberg. O verdadeiro negócio era o controle territorial. A gente vendia serviços. Numa eleição, a gente recebia uma grana preta de um candidato para garantir que na nossa área só ele teria cabo eleitoral, que os rivais não subiriam o morro. A gente garantia que os moradores iam votar em quem eles mandavam, às vezes trocando voto por cesta básica, às vezes pelo medo mesmo. A gente orquestrava a sensação de insegurança. Um deputado precisava aprovar uma lei de segurança mais dura. A gente recebia a ordem para esquentar a chapa na semana da votação. De repente acontecia uma série de assaltos na área nobre perto da comunidade, um tiroteio do nada. A mídia ia à loucura, a população ficava com medo e a lei passava fácil. A gente era um monstro no armário que eles soltavam sempre que precisavam assustar a cidade. A guerra entre facções era o maior produto deles. A gente odiava o terceiro comando, usada, a milícia. Um ódio real, regado a sangue de amigos que morreram. Mas lá em cima, nas coberturas da Zona Sul, eles eram todos sócios. Eu participei de uma reunião onde foi decidido que a gente ia invadir uma comunidade controlada por um rival. O plano era maluco, suicida. A gente ia perder muito homem, muito fuzil. Eu questionei. A resposta que eu recebi do chefão, na frente de todo mundo, foi fria. A ordem não é para tomar, é para fazer barulho. A imprensa precisa de imagem. O governador precisa de uma vitória. E foi o que aconteceu. A gente invadiu, trocou tiro por 3 dias seguidos. Morreu gente dos dois lados. Morreu morador com bala perdida. As imagens passaram no Jornal Nacional. Na quarta-feira, a polícia entrou com o BOPE, o caveirão, tudo, pacificaram a área. O governador deu entrevista falando em vitória contra o crime. O que ninguém disse é que a facção rival já tinha saído de lá um dia antes, por uma rota segura negociada. E que a empresa de segurança que ganhou o contrato emergencial para patrulhar a área pertencia ao cunhado de um secretário de Estado. A gente era só ator nesse circo de horrores.
O fim para mim começou quando eu parei de obedecer cegamente. Chegou um carregamento de peças para montar fuzes, coisa fina, importada, mas junto veio uma ordem esquisita. Metade do arsenal não era pra gente, era para ser entregue num ponto morto, para ser pego pela milícia. Eu não podia acreditar. A gente ia armar os caras que matavam os nossos? Eu fui tirar satisfação com o cabeça da nossa organização, o cara que ficava mais acima de mim. Não fui agressivo, só queria entender a lógica. Ele me levou para um canto reservado, longe de todo mundo, e me disse a frase que selou meu destino. Ele falou, com a voz baixa, quase um sussurro: o equilíbrio precisa ser mantido. Se um lado fica forte demais, o preço da paz sobe, e ninguém quer isso, a paz. Ele estava falando da propina, do acordo. A guerra mantinha o preço do acordo estável. Naquele momento, eu entendi a verdade completa. Não existia comando vermelho, terceiro comando, milícia. Eram só marcas, franquias de uma única empresa. E o dono dessa empresa não tinha rosto, não tinha nome na rua. Ele tinha um cargo em Brasília, em algum tribunal, em algum conselho de administração. E agora eu tô aqui, nesse chão frio, com a bateria em 2%. O barulho de antes me deixou em alerta máximo. Cada sombra que se move lá fora, cada rangido do prédio velho, parece um passo na minha direção. Eu repasso os rostos na minha cabeça, o desembargador, o coronel, o deputado. Eu tenho os nomes deles anotados num lugar seguro, num arquivo que vai ser liberado se algo acontecer comigo. Eles sabem disso, por isso a caçada é tão implacável. Eles não querem só me matar. Eles precisam apagar a verdade que eu carrego. A verdade de que a guerra que aterroriza essa cidade é uma farsa, um negócio. Uma máquina de moer gente pobre, preta e favelada para encher o bolso de gente rica e poderosa. Eles me tiraram tudo. Minha família, minha liberdade, meu futuro. Só não conseguiram tirar a minha voz. E ela vai ecoar, mesmo que seja a última coisa que eu faça. A porta rangeu, dessa vez não é imaginação, é real. E você, o que faria no meu lugar? Se essa história mexeu com você, compartilha. Não deixe essa verdade morrer aqui. A operação que selou o meu destino e o de mais 30 homens foi vendida pra gente como uma causa nobre, uma limpeza. Tinha uma milícia nova se criando na Zona Oeste, num conjunto de prédios que ficava numa área cinzenta, sem dono. E os caras eram cruéis, parceiro. Não era só extorsão, era humilhação. Cobravam por tudo, estupravam as filhas dos moradores, matavam por qualquer besteira. A ordem que veio de cima, do nosso chefão, era pra gente ir lá e varrer aqueles vermes do mapa. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti o que não sentia desde a época do neguinho, um propósito. Não era por dinheiro, não era por ponto de droga, era pra libertar aquela gente. A gente se sentiu como um exército de libertação. Os melhores homens foram escolhidos, os fuzis mais novos, munição à vontade. A gente ia entrar de madrugada, em silêncio, e pegar eles dormindo. Um plano limpo, cirúrgico. E eu, como um idiota, acreditei. Eu acreditei que a gente ainda podia ser alguma coisa além de monstro. O silêncio daquela madrugada era a coisa mais estranha. A gente entrou no complexo de prédios, um labirinto de concreto mal acabado, e não tinha nada. Nenhum olheiro, nenhuma sentinela. Parecia um cemitério. Meu instinto, aquele alarme que apita no fundo da alma, começou a gritar, mas a euforia da missão era mais alta. A gente se dividiu em 3 equipes, como combinado, para cercar os blocos principais. Eu tava na equipe Alfa, a que ia pela frente. No momento exato em que a gente pisou na praça central, as luzes se acenderam. Holofotes potentes, vindo do alto dos prédios, nos cegaram completamente. E então, o inferno abriu. De todos os lados. Não era um tiroteio, era um fuzilamento. As balas vinham de cima, das janelas dos apartamentos que deveriam estar vazios. Vinham das vielas que deveriam estar seguras. E o som era diferente. Eu conheço o barulho de cada arma. Eu ouvia os AKs e os ardês da milícia, mas eu também ouvia o som seco e rápido de fuzis que só a polícia usa, o 5,56 do Batalhão de Operações Especiais. Era uma armadilha, uma ratoeira perfeita, e nós éramos os ratos. No meio do caos, da gritaria dos meus homens caindo um a um, eu consegui me arrastar para trás de uma caçamba de lixo. Meu braço ardia, um tiro tinha pego de raspão. E dali, eu vi a cena que quebrou a minha mente em 1000 pedaços. Num dos andares mais altos, de onde o fogo era mais intenso, eu vi a silhueta de um dos chefes da milícia, um desgraçado conhecido como Tonhão, gritando ordens. E do lado dele,
com o mesmo fuzil na mão, atirando na gente, tava um sargento do batalhão da área. Um cara que recebia nosso arrego toda sexta-feira. E para completar o pesadelo, vindo de uma das vielas laterais, fechando a nossa única rota de fuga, eu vi um grupo de homens que não eram nem milícia, nem polícia. Eram do terceiro comando. Nossos inimigos mortais. Atirando nos meus homens com a mesma ferocidade, CV, milícia, polícia e TCP. Todos juntos, no mesmo massacre. O nosso massacre. E ali, no meio do cheiro de pólvora e poeira de tijolo, eu entendi a matemática doentia que movia aquela cidade. Não existiam lados. Era tudo um grande balcão de negócios, e naquela noite, o nosso sangue era a mercadoria. Minha sobrevivência foi um milagre sujo de esgoto e desespero. Eu vi que a caçamba de lixo ficava perto de uma grade que dava para um valão. Enquanto o inferno comia solto, eu usei o corpo de um dos meus parceiros já mortos como escudo e corri. Pulei a grade, caí naquela água imunda, fedendo a tudo que você pode imaginar. A correnteza me levou para dentro de um túnel de esgoto. Fiquei ali, submerso na merda, só com o nariz para fora, ouvindo os tiros diminuírem até virarem execuções. Um tiro de misericórdia de cada vez. Depois de horas, quando o silêncio finalmente chegou, eu me arrastei por aquele túnel por quilômetros. Saí do outro lado da cidade, parecendo um bicho. Mas antes de pular, no meio da confusão, eu vi uma coisa. Um dos meus homens, um moleque novo chamado Beto, que era meu segurança pessoal, foi atingido e caiu perto de mim. Antes de morrer, ele olhou para mim com os olhos cheios de espanto e me entregou o rádio dele. O patrão, foi a única coisa que ele conseguiu dizer. Eu peguei o rádio e vi a frequência. Não era a nossa. Era uma frequência aberta, usada para coordenar a operação. E a voz que eu ouvi ali, calma, fria, dando as coordenadas finais do massacre pro sargento e pro chefe da milícia, era a voz do meu chefe, o nosso número 1, o homem para quem eu dedicava a minha vida. É por isso que eles me caçam, parceiro. Não é porque eu sou um ex-traficante. A polícia e a facção sabem lidar com isso. Eles me caçam porque eu tenho a gravação daquela noite. A prova. A voz do chefão do Comando Vermelho entregando 30 dos seus melhores homens para serem massacrados numa aliança com a polícia e com uma facção rival. E por quê? Eu descobri depois, juntando as peças. Aquele terreno, aqueles prédios, valiam uma fortuna. Uma grande construtora, ligada a um senador, queria construir um condomínio de luxo ali. A milícia já tinha limpado o terreno dos moradores. A nossa função, sem que a gente soubesse, era morrer ali para justificar uma ocupação permanente da polícia, que por sua vez garantiria a segurança para o novo empreendimento. A nossa morte foi o preço da pedra fundamental de um condomínio que a gente nunca poderia nem passar na porta. Eu tenho a prova que conecta o crime organizado do Morro, a polícia corrupta e o poder político de Brasília numa única transação sangrenta. Eu não sou uma ameaça para o tráfico, eu sou uma ameaça para o sistema inteiro. Para a polícia, eu tô morto. Meu nome saiu nos jornais há uns meses, num daqueles tiroteios fabricados. Traficante de alta periculosidade, vulgo tal, morto em confronto. Botaram um corpo qualquer no meu lugar, um indigente, e fecharam o arquivo. Para eles, eu sou um fantasma, e é isso que eu sou. Um fantasma que assombra pensão barata, que dorme em obra abandonada, que come o que consegue sem mostrar o rosto. A liberdade que eu achei que ia ter virou a pior das prisões. Eu não posso olhar para uma câmera de segurança, não posso falar com ninguém por mais de um minuto. Cada rosto amigo que eu já tive é um perigo em potencial, cada lugar que eu já chamei de casa é uma armadilha. A paranoia não é mais um bicho que me come por dentro, parceiro. Agora, ela sou eu. Ela é o ar que eu respiro, o gosto amargo na minha boca. Eu sou a própria paranoia andando por aí. E essa vida não é vida. É só um adiamento da morte, um tempo extra que eu roubei do diabo para poder fazer isso aqui. Eu sei o que você deve estar pensando. Por que agora? Por que arriscar tudo para gravar isso num celular que tá morrendo? Porque o ódio, por mais forte que seja, uma hora cansa. Ele te consome, te deixa oco, e o que sobra no lugar não é paz, é um vazio gelado. Eu passei meses querendo vingança, sonhando em botar uma bala na cabeça de cada um deles. Mas eu entendi aqui nesse escuro que a minha morte não ia mudar nada. A minha vingança não ia trazer minha família de volta, não ia ressuscitar o Neguinho, nem o Léo, nem os 30 homens que morreram naquela armadilha. A morte deles é só mais um número na estatística que eles usam para justificar a próxima chacina.
A única coisa que pode ferir essa gente de verdade não é uma bala, é a verdade. É expor o nome deles, a cara deles, o sistema podre que eles criaram. Eu tô fazendo isso porque eu devo aos meus mortos. Eu devo à minha filha, que nunca vai crescer. Eu devo a cada moleque que morreu achando que tava lutando por uma causa, quando na verdade era só mais um peão descartável no jogo sujo deles. O poder que eu achava que tinha no morro era uma piada. Um fuzil na mão, um radinho no peito, o respeito forçado pelo medo, é tudo ilusão. É o poder que eles deixam a gente ter. O poder do capataz que mantém a senzala em ordem. O poder de verdade, mano, é silencioso. Ele não grita, não dá tiro pro alto. Ele assina um papel numa sala com ar-condicionado e a vida de 1000 pessoas muda para sempre. Ele faz uma ligação e um batalhão inteiro da polícia se torna um exército particular. Ele aprova uma lei e uma comunidade inteira é removida para dar lugar a um shopping. Nós, no morro, com nossas armas, nossa marra, a gente era a cortina de fumaça. A gente era o espetáculo de horror que mantinha você, aí do outro lado da tela, com medo e distraído, enquanto os verdadeiros donos do circo contavam o dinheiro nos bastidores. A maior descoberta da minha vida foi essa: eu nunca fui o vilão da história. Eu era só o monstro mais barulhento, o que eles botavam na jaula para todo mundo ver, enquanto os monstros de verdade vestiam terno e eram chamados de excelência. A bateria tá em 1%. O celular vai apagar a qualquer segundo. Eu não sei se essa gravação vai chegar a algum lugar, se alguém vai ouvir, mas eu precisava tentar. É a última coisa que me resta. A última aposta de um homem que já perdeu tudo. O barulho lá fora mudou, não é mais um passo arrastado. São vários, sincronizados. É o som de bota no concreto, de quem sabe exatamente para onde está indo. Eles me acharam. O jogo acabou. Eu consigo sentir o cheiro do metal das armas deles, a frieza que vem antes do fim. Não tem mais para onde correr. Mas eu não tô com medo. Pela primeira vez em muito, muito tempo, eu sinto uma calma esquisita. A calma de quem cumpriu sua missão. Eles podem levar meu corpo, podem me apagar do mapa. Mas eles não podem mais apagar essa história. Ela tá aqui agora, com você. É sua. Meu último legado é essa verdade suja. A porta do andar de baixo acabou de ser arrombada. E você? O que faria no meu lugar? Se essa história mexeu com você, compartilha. Não deixa essa verdade morrer aqui.